Olá pessoal, muito bom dia. Vamos pedir aqui ao Espírito Santo para nos conduzir no nosso aprendizado, porque afinal de contas não sabemos nada, mas o Cristo em nós sim pode nos conduzir ao verdadeiro aprendizado. E hoje eu quero falar com vocês um assunto que há muito tempo vem me rodeando, que é o assunto traumas e perdão. Traumas e perdão. E para falar desse assunto, eu vou trazer esse livro aqui que eu já li há algum tempo, tá bom? Chamado O Significado Oculto do Perdão. O Significado Oculto do Perdão, de Sergei Prokofiev, né? Um livro da Sociedade Antroposófica. Bom, eu vou me utilizar desse livro para trazer algumas histórias contadas aqui sobre o perdão. Mas olha o título, olha que poderoso esse título. O Significado Oculto do Perdão. Vamos lá? Eu queria trazer para vocês duas histórias que tem nesse livro. Que ele fala aqui 7 exemplos de perdão. E eu vou pegar 2 exemplos que ele citou. Os dois têm a ver com a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração nazista, em que os judeus, né, e outras pessoas estavam lá aprisionadas, né, por vários anos. 5, 6 anos até. Então a primeira história, quem está aqui no livro, e ele pegou essa história de outro livro, né? Um livro escrito por Simon Wiesenthal, tá? O livro chamado O Girassol, e ele conta as experiências dele num campo de concentração. E uma das experiências nesse livro, ele conta o seguinte, que uma vez, ele lá no campo de concentração nazista, como prisioneiro, ele teve que ir num hospital, os alemães levaram ele num hospital para cuidar lá dos nazistas, né? Como enfermeiros e tal. E aí, um dado momento, ele estava lá, e aí uma enfermeira alemã, né, chamou ele e falou assim, olha só, você é judeu, né? E ele disse, sou, né, judeu prisioneiro. Por favor, me acompanhe. Aí ela levou ele onde tinha um homem todo enfaixado, né? Todo enfaixado, né? Bem assim, uma situação bem moribunda mesmo, assim. E esse homem alemão queria ter uma conversa, né? Fazer uma confissão e uma conversa com um judeu. E ele foi escolhido. E o que esse alemão contou foi o seguinte, ele disse assim, ó. Olha, eu tenho 21 anos, né? Eu me alistei aqui no exército, né, nazista. E eu não era um assassino antes de entrar para o exército. Enfim, aconteceu um fato que os alemães tinham sofrido muitas baixas, né, no exército alemão pelos russos. E havia ali um ambiente de vingança, né? Então os nazistas pegaram muitos judeus, né, crianças, idosos, mulheres também, colocaram tudo num prédio. E em cima do prédio, 2 andares, em cima botaram gasolina, fecharam todas as portas, né? E esse soldado alemão estava contando a história que ele era um dos soldados que estava acompanhando isso. E ele estava ali meio, estava gostando da ideia de botar fogo, né, em pessoas e tal, mas ele estava lá como soldado. E aí eles botaram fogo no prédio. E aí as pessoas começaram a morrer queimadas lá. Em um dado momento, esse jovem soldado viu que próximo à janela tinha um homem com uma criança no colo. Então esse homem ele pulou e atravessou a vidraça para fugir do fogo e atrás dele pulou a esposa dele, a mulher. E ele com os outros soldados ali abriram fogo, né? Mataram esse casal, essas crianças, enfim. E esse soldado estava contando agora numa situação de moribundo, estava contando essa história para o judeu. E ele contando a história, diz que ele se arrependeu muito e tal, né, com essa situação, que ele estava muito arrependido. E que, passado algum tempo, ele, na guerra lá, teve uma situação de uma granada e ele ficou paralisado, por conta também até dessa história
dele ter atirado numa criança, colocado fogo no... E aí, enfim, ele estava agora todo enfaixado, quase morrendo ali. E ele chamou esse judeu, o Simon, que escreveu esse livro, O Girassol. Ele chamou esse judeu e contou essa história e pediu perdão para ele. Falou se ele podia perdoar. Ele não queria morrer antes de fazer essa confissão e pedir perdão. E a reação do Simon foi baixar a cabeça, não falar nada, não respondeu nada e foi embora. Saiu. E ele soube que um dia depois esse soldado morreu. Mas ele não respondeu nada, saiu em silêncio total. E esse Simon, ele escreveu um livro depois disso, né? Que ele saiu do campo de concentração. E essa história é pesado para ele. Essa história é muito forte no livro para ele. Ele como judeu ali, né? Enfim, esse dilema de perdoar ou não perdoar, ele não perdoou, ele simplesmente saiu. Essa é uma história, eu quero que vocês segurem essa história. Agora vamos entrar na segunda história, que o livro, mais uma vez esse livro, O Significado Oculto do Perdão, nos traz como exemplos de perdão. Esse foi um exemplo de não perdão, né? Agora olha essa segunda história. Essa segunda história foi relatada por um psiquiatra americano, tá? Que ele foi como soldado americano no final da guerra já, na libertação dos campos de concentração. Ele foi como soldado para lá, para ajudar a libertar as pessoas. A guerra já estava acabando, para ajudar a retirar as pessoas. E ele escreveu o livro Voltar do Amanhã. E o relato dessa história, ele está aqui nesse livro, da pequena história. Aí conta-se o quê? Ele percebeu, né, resumindo a história, bem resumida, ele como soldado americano lá, ele conheceu um judeu, né? Ele tem o nome dele, um apelido que deram para esse judeu era Wild Bill, né? E esse judeu que estava lá no campo de concentração, ele era muito ativo, ele estava muito vivo, com bastante energia, sabe? E ele estava querendo ajudar de tudo que é jeito ali essa retirada dos outros colegas dele, né? A libertação ali dos colegas dele. E junto com esse soldado americano, né, eles estavam ajudando lá a libertar, a ver os documentos, quantos anos as pessoas estavam. Só que esse judeu, ele era muito ativo. Eles trabalhavam ali 16 horas, tá? Só nesse processo de libertação ali. Só que ele cansava menos que o soldado americano, que não estava lá no campo de concentração. Né? Ele era um prisioneiro, mas ele estava ali ajudando, até porque ele falava 5 línguas, né? Então ele fazia esse intercâmbio entre os americanos e os judeus e tudo. E aí a dedução, né, desse psiquiatra americano, soldado na época, a dedução dele é que esse judeu devia estar há pouco tempo ali, porque ele era muito mais forte, muito mais ativo, muito mais energia, né, do que os demais. E ele queria saber. Aí ele descobriu que esse judeu estava lá 6 anos no campo de concentração. Isso é muito tempo. É muito difícil você ficar vivo 6 anos lá dentro. E naquele estado de alegria, de força. E ele queria saber a história dele, né? O que aconteceu com ele lá? E eu vou ler, é pequenininha a história dele para vocês. Deixa eu ver aqui. Até me perdi aqui. Não separei aqui a página. Mas tem aqui a história dele, vamos ver. Ah, tá aqui, ó. Quer ver? Tá. E aí o judeu foi contar a história dele, como é que ele foi parar no campo de concentração, tá? E aí ele conta. Olha, vivíamos na área judaica de Varsóvia, começou lentamente contando. E eram as primeiras palavras que eu escutei falando sobre si mesmo. Minha mulher, nossas 2 filhas e nossos 3 pequenos meninos. Nossa, minha mulher, nossas 2 filhas e nossos 3 meninos pequenos, eles viviam lá.
quando os alemães alcançaram nossa rua, puseram todo mundo contra a parede e abriram fogo com metralhadoras. Eu implorei que me permitissem morrer com a minha família. Mas como ele falava alemão, falava várias línguas, me puseram no grupo de trabalho. Ele fez uma pausa, talvez visualizando novamente sua mulher e seus 5 filhos. Eu tinha de decidir naquele exato momento, continuou, se iria ou não odiar os soldados que haviam feito isso. Eu tinha que decidir se eu ia odiar ou não. Na verdade, foi uma decisão fácil. Eu era advogado e em meu primeiro trabalho havia visto demais o que o ódio podia fazer com a mente e o corpo das pessoas. O ódio acabava de matar as 6 pessoas que mais me importavam no mundo. Então decidi que passaria o resto da minha vida, não importando se alguns dias ou muitos anos, amando cada pessoa com que eu viesse a entrar em contato. Gente, vamos respirar. 2 histórias, né, de campo de concentração. 2 histórias, um de não perdão e um de perdão total, né? Bom, nessa primeira história em que o soldado lá ouviu o relato do alemão, né? O prisioneiro judeu ouviu o relato do alemão e não perdoou, né? Ali estava envolvido uma questão, né? O judeu era muito legal, né? De legalismo, né? Existem os culpados e existem os inocentes, né? Os inocentes, ok, os culpados devem ser punidos. Simples assim, uma questão de legalidade. Descobre quem é o culpado e quem é inocente. Porque, né, no livro aqui explica que a ideia do perdão, que foi de Jesus que trouxe essa ideia do perdão, ia para além do legalismo, né, judaico, romano. E talvez por isso ele não tenha perdoado, tá bom? E também não vem ao caso discutir se ele devia ter perdoado ou não. A questão é a segunda história, gente. A gente está falando de traumas e perdão. A segunda história, o judeu ali, ele escolheu não só perdoar, mas amar com toda a sua força todas as pessoas que ele entrasse em contato. Tá bom, gente? Todas as pessoas. Inclusive os alemães, tá? Porque ele já conhecia a dor, quem carrega a dor do ódio, a dor do trauma, a dor do abuso, sabia o que aquilo fazia com a mente das pessoas e com o corpo das pessoas. E ele não queria aquilo para ele. Então ele decidiu não odiar. Que nível foi esse perdão? Não só não odiar, mas amar, pagar o mal com o bem. Amar, 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 amar. Aí a gente respira fundo. Vamos trazer agora para o nosso dia a dia. Esses tempos eu li também um livro chamado As 5 Feridas Emocionais, um livro de psicologia, 5 Feridas Emocionais, que nos fala dos nossos traumas de infância, né? Que nossos pais, a estrutura familiar acaba causando inconscientemente traumas na gente, de rejeição, de abandono, de traição, de humilhação, né? São feridas emocionais, né, que vão gerando toda uma consequência na criança, no jovem, que vai fazendo ela, né, na mente dela, vivenciando máscaras, né, de escapismo, perfeccionismo, né, vários comportamentos prejudiciais para a pessoa, esse trauma. E o livro, esse livro que eu li de psicologia, terminava dizendo assim, ó, nós temos que perdoar nossos pais, né, e a nós mesmos. Porque o perdão seria a cura. Seria esse processo de cura desses traumas, né, de infância,
que vai nos pôr numa condição mais autêntica, mais livre de se ver suficiente no mundo, né? E poder caminhar no mundo com mais alegria. Aí agora, eu fiz esse vídeo pensando muito nessa ideia das pessoas já adultas, nós adultos, que passamos por situações difíceis, tá bom? Às vezes um abuso. Imagina uma mulher que passou por um abuso sexual, seja na infância, seja como adulto, mas ela agora na condição de adulta, dificilmente ela vai entender que as pessoas que passam por abuso com trauma, nós, vamos ver algum aprendizado nisso, né, pra gente. Mas o que a gente pode perceber é que quando a gente passa por uma situação dessa e decide não perdoar, quando a gente está falando eu não perdoo, nós estamos falando o seguinte: eu não abro mão dessa dor. Eu não quero abrir mão desse sofrimento. Quando eu falo eu não quero perdoar, eu estou falando, talvez inconscientemente, eu não quero abrir mão desse sofrimento. Ou eu não posso, é impossível para mim abrir mão desse sofrimento. Eu terei que carregar isso pelo resto da minha vida, esse sofrimento, essa dor, que me causa, né, várias consequências. Mas veja, esse soldado, esse judeu, né, que teve toda a sua família massacrada na frente dele, decidiu amar a todos. E depois, como é que ele foi encontrado? 6 anos se passaram e ele estava lá, tinha mais energia que os próprios soldados americanos. Tinha alegria, tá? Estava ali ajudando, servindo, amando. Ele decidiu que ele não ia carregar essa dor. Tá bom? Porque quando você perdoa, você liberta a si mesmo. E agora trazendo um curso em milagres, tá? Que é o núcleo aqui do nosso canal. Quando você perdoa, você está libertando a si mesmo. Tá? Você está se colocando, né, no amor. O que o outro vai fazer com o seu perdão é problema dele. O perdão é a tua própria libertação. Então, eu convido vocês aqui comigo a refletir sobre assim, eu quero ou não quero perdoar? Eu quero ou não quero me libertar da dor? Porque assim, se você disser, Leandro, eu quero perdoar, eu quero porque eu quero me libertar da dor, mas eu não consigo. Isso é um passo, é o passo que Jesus espera de você, o querer. O querer. Porque a maioria das pessoas que estão com trauma, elas não querem perdoar. E aí já está um problema, um desafio que elas têm que superar. Mas tem muitos que querem, mas não conseguem. Mas os que querem, mas não conseguem, tudo bem. A gente vai caminhando nesse conhecer o que é o perdão. Tá? O canal aqui vai trabalhar com vocês bastante o que o curso Milagres nos ensina sobre o perdão. Tá? Da onde vem essa força para perdoar? Não eu, mas o Cristo em mim é a força para perdoar. Eu sou incapaz de perdoar, mas o Cristo em mim, ele é capaz de perdoar. E aí sim, gente, a gente vai aprendendo devagarinho o que é perdoar. Mas o primeiro passo, né, que eu os convido é refletir. Será se não vale a pena perdoar? Tem uma passagem bíblica, também é reportada naquele filme Maria Madalena, em que Jesus está falando sobre o perdão, que sempre tem que perdoar, e aí aparece uma mulher que passou por um abuso, e ela disse assim, ela disse chorando para Jesus, você que está falando tanto de perdão, mas olha só a minha situação. Homens me sequestraram.
Não, não era ela. Ela estava contando o relato de uma filha dela, de alguma parente dela. Sequestraram minha filha. Minha filha era casada, sequestraram. Estupraram minha filha. Tá? Estupraram minha filha. Quando ela chegou em casa, né? Ela foi apedrejada, né? Por adultério. E essa mulher estava em muito sofrimento. Como eu vou perdoar isso? Minha filha morreu por adultério, apedrejada por uma coisa que ela nem tinha culpa. Aí Jesus olha amorosamente para essa senhora e diz: olha quanta dor você está carregando. Esse fardo não é muito pesado para você? Essa dor? Perdoa. Larga esse fardo, larga essa dor, larga esse trauma e vem para o colo do Pai. Vamos vivenciar o amor aqui. Essas pessoas que fizeram essas aberrações, elas têm que trabalhar o lado delas espiritual. Mas a você já sofreu tanto. Escolha perdoar. Esses exemplos que eu estou dando é para você refletir. Será que não vale a pena abrir mão desse fardo e perdoar? Ok, Leandro, vale a pena, mas eu não sei como. Vem comigo, vamos no canal, vamos juntos, tá? Vamos aprender no curso Milagres, tá bom? Sobre como despertar esse perdão em nós, conquistar esse perdão. Então eu queria trazer para vocês esses relatos, tá? Trabalhando essa questão do trauma e do perdão. Eu já vi muitos comentários, né, em vídeos da internet, pessoas dizendo assim: não há abuso, quem sofreu abuso vai ter que conviver com essa dor para sempre. Não há nenhum aprendizado no abuso e ponto final. Eu também tenho dificuldade de ver aprendizados em um abuso. Mas isso não quer dizer que você não possa se libertar dessa dor por meio da prática do perdão e seguir a sua vida mais conectado à alegria, à amorosidade, sendo um ponto de luz neste mundo para seus filhos, para seus amigos, tá? Vamos juntos?